coisas que parecem pequenas, mas que mudam tudo. Essa história não é sobre certo ou errado. É sobre dúvida, desejo e consequência. É sobre aquela linha fina entre a paixão e a culpa, entre o amor que a gente promete e o que aparece de surpresa no caminho. Hoje você vai ouvir o desabafo de uma jovem que viveu duas histórias ao mesmo tempo e descobriu do pior jeito que toda mentira tem um preço. Escuta com o coração aberto, porque pode ser que no fundo você também se identifique. Relatos de traição. Eu nunca imaginei que estaria nessa situação. Mas chega uma hora na vida que a gente não consegue mais fingir que está tudo bem. Tenho 24 anos. E estou noiva do mesmo homem há 8 anos. A gente cresceu junto, sabe? Foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo. Aquela história de conto de fadas que todo mundo sonha. Pelo menos era assim que eu via. Até as coisas começarem a mudar. A gente se conheceu ainda na escola. Ele era carinhoso, atencioso, fazia tudo por mim. Nossa relação foi crescendo junto com a nossa vida. Nos tornamos adultos lado a lado. Compramos um carro juntos. Começamos a planejar um apartamento. Falávamos até em filhos. Mas por trás de tudo isso tinha algo dentro de mim gritando. Um sentimento que começou pequeno, quase imperceptível. E foi se transformando em um buraco no meu peito. O tempo foi passando e ele continuava sendo o mesmo cara de sempre. Mas eu não era mais a mesma. Eu comecei a me sentir vazia. Às vezes ele me beijava e eu sentia que não era ali que eu queria estar. Eu me culpava, tentava esquecer. Mas aí, no meio de tudo isso, surgiu outra pessoa. Alguém que mexeu comigo de um jeito diferente. Eu nem sei explicar. Parecia que minha alma reconhecia ele. Não era só atração física. Era uma conexão que eu não consegui controlar. E foi assim, do nada, que eu comecei um caso. A primeira vez que fiquei com ele, eu voltei pra casa chorando. Me sentia a pior pessoa do mundo. Olhava pro meu noivo dormindo e pensava: o que eu tô fazendo? Como é que eu tive coragem? Mas ao mesmo tempo, eu não queria parar. Aquela outra pessoa me fazia sentir viva de novo. Me ouvia, me entendia, me fazia rir. Era como se meu coração estivesse dividido, rasgado no meio. E o mais louco, eu comecei a me apaixonar. Sim, me apaixonei por outro homem enquanto ainda estava com meu noivo. Mas eu continuei levando essa vida dupla, como se tudo estivesse normal. Até que em dezembro, veio o baque. Meu noivo chegou um dia e disse: Amor, consegui marcar com aquele bruxo que o pessoal fala tão bem. Vamos lá essa semana. Eu quero saber o que o futuro reserva pra gente. Na hora meu coração gelou. Eu tinha ouvido falar desse bruxo, mas nunca levei muito a sério. No dia marcado ele foi primeiro sozinho. Disse que queria falar umas coisas sem que eu ouvisse. Depois de umas 2 horas, ele voltou com um rosto sério e só disse: Agora é sua vez. Entrar naquela sala foi como mergulhar num poço escuro. O ambiente era carregado. O bruxo me olhou como se já soubesse tudo, como se lesse minha alma. Sem rodeios, ele falou: Nem você nem seu noivo devem se trair. Se um de vocês trair, o outro sofrerá as consequências. Algo será tirado da vida de vocês. E quando isso acontecer, não tem como voltar atrás. Na hora eu travei. Ele não tinha como saber, mas parecia que estava falando direto comigo. Era como se tivesse arrancado minha máscara ali, na marra. Eu saí daquele lugar muda, suando frio. Meu noivo me olhou preocupado. Tá tudo bem? Tá, só tô cansada. Mentira, eu tava em pânico, porque eu já tinha traído. E continuava traindo. Eu passei aquela noite sem dormir. Fiquei olhando pro teto, pensando nas palavras daquele homem. Algo será tirado da vida de vocês. Mas o quê? Um acidente? Uma doença? A morte de alguém? Meu coração apertava de medo e culpa. E ainda assim, dias depois eu me encontrei de novo com o outro. Na semana seguinte eu já estava nos braços dele de novo. O mesmo homem que tinha mexido comigo desde o primeiro dia. A gente se encontrou num lugar afastado, como sempre. E enquanto ele falava, sorria, me tocava, eu só conseguia lembrar das palavras do bruxo. Algo será tirado de vocês. Eu tentei evitar. Juro que tentei. Mas era mais forte que eu. A gente se beijou ali mesmo no carro, no escuro, com o rádio ligado baixinho. E no meio de tudo ele falou: Você já pensou em ficar comigo de verdade? Tipo, largar tudo e vir viver essa história? E ali meu mundo balançou. Porque sim, eu já tinha pensado nisso. Mas ao mesmo tempo tinha um noivado de 8 anos. Uma família que esperava casamento. Amigos que nos viam como o casal perfeito. Como é que eu ia jogar tudo isso fora? Voltei pra casa, tomei banho como quem quer lavar a alma.
Mas a sujeira que eu sentia não era no corpo, era dentro de mim. E quando meu noivo chegou do trabalho, ele trouxe flores. Sim, flores. Me deu um beijo na testa e disse: Eu sei que dezembro foi pesado, a gente tá cansado, mas eu sinto que 2025 vai ser o nosso ano. Eu te amo, sabia? Eu sorri. E por dentro desmoronei. Eu também te amo. Outra mentira. A verdade é que naquele momento, eu já não sabia mais quem eu era. Eu estava vivendo 2 vidas. E a cada vez que eu dormia com meu noivo e depois com o outro, meu coração ia ficando mais frio. Até que algo aconteceu. Foi no final de janeiro. Meu noivo chegou em casa pálido, tremendo. Tinha batido o carro. Por pouco não morreu. O carro deu perda total. E ele só não morreu porque o poste que ele bateu não caiu. Na hora, as palavras do bruxo vieram como uma facada. Se trair, algo será tirado. Naquela noite eu fiquei encolhida no banheiro, chorando de soluçar. Olhei no espelho e vi alguém que eu não reconhecia mais. Eu tinha colocado a vida do homem que me amava em risco. Por quê? Por paixão? Por carência? Por egoísmo? Passei o mês de fevereiro em modo automático. Cuidava dele, levava nos exames, fazia comida, como uma noiva perfeita. Mas por dentro, tudo em mim gritava. E mesmo assim continuei com o outro. Porque eu não conseguia sair. Porque eu gostava dele. Talvez até amasse. E porque ele também dizia que me amava. A gente se encontrava escondido. E um dia ele me olhou nos olhos e falou: Você tá com medo do que o bruxo disse? Porque se for isso, larga tudo e vem. Eu te protejo. Eu te dou uma vida nova. Eu não sabia o que dizer. Era como se meu coração estivesse partido ao meio. De um lado, o homem que me deu 8 anos de amor, de história, de cuidado. Do outro, o homem que me fazia sentir viva. E o tempo foi passando, até que veio março, e o golpe final. Mais uma mentira. E a pior parte? Ele acreditou. Desculpa, é que eu tô muito sensível depois do acidente. Eu fico com medo de te perder. E eu fiquei ali, olhando pra ele. Um homem que me amava, que confiava em mim, que só queria estar ao meu lado. E eu, traindo ele com o coração nas mãos. Com outra pessoa, com outra história, com outro amor. No dia seguinte, o outro me mandou mensagem. Eu tô cansado de esperar. Ou você termina isso de vez ou a gente para. Não dá mais pra viver assim. Meu mundo virou um campo minado. Eu já não conseguia respirar. Era como se estivesse sendo puxada por 2 lados, sem conseguir escolher um. Me tranquei no quarto e chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Meu Deus, o que eu tô fazendo com a vida de todo mundo? Eu tava destruindo tudo. Destruindo a mim mesma. E pior, machucando 2 homens. Eu ali, no meio dos 2, afundando mais a cada escolha não feita. Os dias foram passando e eu comecei a ter pesadelos. Sonhava com o bruxo, com meu noivo caindo de um prédio, com um carro desgovernado. Tudo parecia sinal, tudo parecia aviso. E então veio o baque. No final de março, meu noivo me chamou para um jantar. Disse que tinha reservado um lugar especial. Chegamos num restaurante lindo, com luz de velas e música baixa. E no meio da noite, ele tirou uma caixinha do bolso. Era uma aliança nova. Quero renovar nossos votos. Quero te pedir em casamento de novo. Dessa vez com tudo que temos. A gente quase perdeu tudo esse ano. Mas se eu tiver você, eu tenho tudo. Eu segurei a aliança com as mãos tremendo. Ele esperava um sorriso. Um sim de novela. Mas eu não consegui. Eu preciso pensar. A expressão dele mudou. Doçura virou dúvida. Amor virou dor. Você tá me traindo? E foi aí que tudo desabou. Não deu pra mentir. Não deu pra fugir. Eu não sei o que eu tô fazendo. Mas sim, tem outra pessoa. Desde o ano passado. Ele levantou da cadeira sem dizer uma palavra. Olhou pra mim com um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Era como se eu tivesse matado algo dentro dele. Você não tinha o direito. Não depois de tudo que vivemos. Você me destruiu. E saiu. Me deixou ali, com a aliança na mão e o coração em pedaços. Depois daquela noite no restaurante, tudo virou poeira. Voltei pra casa sozinha, com a aliança na mão e um buraco no peito. No dia seguinte, ele não voltou. Nem ligou. Nem respondeu mensagem. Desapareceu. A mãe dele me ligou chorando. O que aconteceu com vocês? Ele tá aqui, trancado no quarto, não quer comer, não quer falar. Eu não soube o que dizer. Porque como é que a gente explica uma decepção dessas? Como é que eu ia pedir perdão, sendo que eu destruí o cara por dentro? Os dias foram passando e, aos poucos, todo mundo ficou sabendo. Minha mãe ficou em choque. Meus amigos se afastaram. Teve gente que me chamou de tudo. E eu não tinha mais defesa. Enquanto isso, o outro, o cara por quem eu me envolvi, me mandava mensagem quase todo dia. Você tá bem?
Agora podemos ficar juntos de verdade? Toda vez que eu lia aquilo, me dava um vazio, porque eu percebi que, agora que tudo tinha vindo à tona, aquela paixão parecia menor. Menor do que o estrago que eu tinha causado. Menor do que a dor que eu carregava. Comecei a questionar tudo. Será que era amor mesmo? Ou era fuga? Será que eu fui só mais uma distração pra mim mesma? Eu já nem sabia mais o que sentia. Um mês depois, recebi uma carta. Era do meu ex-noivo. Escrita à mão, com a letra dele que eu conhecia tão bem. Eu não consigo mais olhar para você sem lembrar do que você fez. Mas também não consigo esquecer dos nossos anos juntos. Você foi o amor da minha vida. E talvez ainda seja. Mas eu não posso viver me perguntando se fui suficiente para você. Eu mereço mais. E você também. Só espero que um dia você descubra o que realmente quer. E que tenha coragem de não machucar mais ninguém para isso. Chorei por horas. Não pela raiva, mas pela verdade. Porque ele tinha razão. Eu passei meses tentando entender por que eu fiz o que fiz. E a resposta é mais simples do que parece. Eu não sabia quem eu era. Eu me perdi no meio da rotina, no meio dos anos, no meio das expectativas. E quando alguém novo apareceu, eu usei aquilo como uma desculpa para sentir algo diferente. Mas isso não justifica nada. Nada. Hoje, quase um ano depois, eu tô sozinha. Não fiquei com nenhum dos dois, porque eu precisava me reconstruir. Voltei a estudar, fiz terapia, parei de me esconder. E se tem uma coisa que eu aprendi, é isso. Amar alguém exige coragem, mas ser honesta consigo mesma exige ainda mais. O bruxo lá atrás tinha razão. Quando você trai a verdade, algo é tirado de você. E às vezes, o que se perde não é um carro nem uma vida. É o respeito. É a confiança. É o direito de olhar no espelho e se reconhecer. Hoje eu só quero viver com mais verdade. Se for pra amar de novo, que seja limpo. Que seja claro. Sem esconder, sem enganar, sem me enganar. E se você tá lendo ou ouvindo isso agora, pensa bem, antes de viver duas vidas, pergunta se você realmente tá vivendo alguma. Antes de ferir alguém, pergunta se você já não tá ferida demais. Porque a pior traição não é a que a gente faz com o outro, é a que a gente faz com a gente mesma. Nem toda escolha errada vem de maldade. Às vezes, ela vem da confusão, da carência, da vontade desesperada de se sentir viva. Mas toda escolha tem um preço. E quando a gente finge que não tá vendo, a vida cobra. Se você tá em dúvida, se seu coração tá dividido, respira. Não engane quem te ama, só porque você não tem coragem de se encarar. Seja honesta com você primeiro, porque ninguém consegue viver duas vidas por muito tempo. E lembre disso, o amor verdadeiro não precisa ser escondido. E a paz de estar em paz vale muito mais do que a